Lula defende que Lulinha venha ao Brasil para depor a Polícia Federal. Já está aqui no destaque. É a principal matéria que nós temos e é justamente dela, Clarissa Oliveira. Como é que isso está pegando dentro do Palácio do Alvorada? E como é que o pai deste filho, que é Lulinha, está se manifestando? Agora você contando pra gente que defende que ele venha ao Brasil para depor a PF, né, Clarissa? Bem-vinda. Bom dia para você, Elisa. Bom dia para o Theo. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Elisa, de fato, até pelo desenho dessa reunião que aconteceu ali no Palácio da Alvorada, entre o presidente Lula e o advogado Marco Aurélio Carvalho, faz sentido que muito do que tenha sido discutido lá trate da campanha em São Paulo, porque pelas informações que estão circulando, a gente tem também Fernando Haddad, que esteve nessa reunião também, segundo os relatos que estão sendo apresentados, e o presidente Lula já tinha discutido em outras ocasiões a estratégia de Lulinha, do caso específico do filho do presidente da República, que hoje vive lá em Madrid. Segundo os relatos de fontes que conversaram comigo, Elisa, e eu conversei com mais de uma pessoa a respeito desse assunto, o presidente Lula tem sim orientado que o filho dele não só se coloque à disposição das autoridades, mas que ele o faça de preferência vindo ao Brasil. E a questão geográfica aqui é sim muito importante. Por que ela é tão relevante do ponto de vista de estratégia política para o presidente Lula? Porque a ideia, segundo os relatos que me fizeram, é afastar qualquer tipo de especulação, principalmente de adversários políticos, do campo de oposição ali ao presidente Lula, de que Lulinha estaria fugindo das autoridades brasileiras, se evadindo de alguma forma ou se furtando a prestar esclarecimentos a respeito desse caso. Isso vem dentro de um contexto mais amplo, porque, de fato, a gente tem conversado há bastante tempo com advogados e pessoas próximas a Lulinha e eles relatam que ele está se colocando à disposição das autoridades da Polícia Federal já há bastante tempo. O próprio Marco Aurélio Carvalho já declarou isso em mais de uma ocasião. Mas o fato é que, desde que essa crise ganhou essa proporção toda, Lulinha tem permanecido em Madrid. E olha uma curiosidade de um fato que eu apurei junto a algumas fontes minhas. Em julho, agora, aproveitando o período de férias, a mulher de Lulinha, Renata, junto com os filhos, vieram para o Brasil. Vieram visitar a família, nada fora do padrão. Mas Lulinha, por exemplo, optou por permanecer em Madrid, ou seja, tem, é claro, um distanciamento. Os interlocutores de Lulinha dizem que ele ficou em Madrid porque ele estava trabalhando, ele presta serviços lá, trabalha como consultor. Ou seja, dizem que não tem a ver com os assuntos do Brasil. Que não teria a ver com nenhum tipo de blindagem em relação a essa investigação. Mas é claro que a gente sabe que isso limita a exposição dele, óbvio. O dia em que ele pisa no Brasil, né, vai ter um holofote, vai ter barulho, vai ter um acontecimento. Mas que na avaliação do presidente Lula, segundo os relatos que me fizeram de interlocutores diretos do presidente Lula, ele entende que isso é importante, para deixar muito claro que ele não tem porquê se evadir, não tem por que fugir. Então, em tese, pelo menos num primeiro momento, claro que isso ainda vai ser avaliado em mais detalhes, mas num primeiro momento estaria aí afastada a possibilidade de, por exemplo, Lulinha pedir à Polícia Federal para prestar depoimento por escrito ou por videoconferência, porque, no afinal de contas, ele reside em outro país, ele está disposto a colaborar com as investigações, mas essa seria uma possibilidade, do ponto de vista prático, que reduziria a exposição política do filho do presidente, mas que, na avaliação do presidente Lula, seria até importante que ele viesse para o Brasil para transmitir a mensagem de que ele não vai se furtar de prestar esclarecimentos. Isso dentro de uma estratégia jurídica mais ampla que está sendo desenhada pela defesa dele. Clarissa Oliveira trazendo para a gente essa apuração, assunto que está na home do nosso site. Estamos aqui também com Larissa Rodrigues, Eli Jonas Maia. O Eli Jonas vai até avançar nas questões ali da Corregedoria, do Ministério da Justiça, sobre o debate de vazamentos de informações da PF e que a gente sabe como é. Quando vaza do inimigo político, o sabor é um. Quando vaza do próprio movimento político, o sabor é outro. Já vamos chegar nessa andança. Antes, Larissa Rodrigues vem conversar com a gente e já a gente chega também no Theo. Ô Larissa, a gente sabe que quando tem um assunto sensível, tem que ter toda uma estratégia para tratar desse assunto com o microfone em mãos, em frente às câmeras ou em entrevista
a um podcast. Como é que tem havido isso? A gente já entendeu aqui por parte da apuração da Clarissa que tem um movimento de orientação de que ele sim vá depor na Polícia Federal. O que é que você tem ouvido sobre a campanha? Qual é a estratégia? Calar-se ou falar sobre o assunto? Tudo bem, Elisa? Bom dia para você, Elijonas, Clarissa, Theo e, claro, desculpa quem está em casa acompanhando a gente. Vamos lá. A gente teve alguns momentos anteriores durante a campanha, já ou na pré-campanha, o presidente Lula falando sobre isso. Falando, olha, primeiro que ele está à disposição da justiça, depois falou em alguns momentos que acreditava na inocência dele, enfim, Lula já pincelou em alguns momentos essa história, dessas denúncias, digamos assim, que estão em cima do seu filho, conhecido como Lulinha. Mas vale a gente lembrar que nesta semana, depois que o assunto voltou à tona, trouxemos aqui na CNN, diversas vezes. Ali, ele dormiria na casa da lobista, ele teria contato com ela. Houve um aumento nas denúncias e nas informações, isso entra na questão do vazamento, inclusive, sobre essa história essa semana. E nessa semana, Lula ainda não falou sobre o assunto. Ontem teve esse encontro, vamos entrar nisso também, o jornal hoje tem muita informação, Elisa, de que o advogado do Lula foi ali encontrar com Lula. Vale lembrar que ele também faz parte da campanha, ele também está como advogado do ex-chefe de gabinete do próprio presidente da República, mas que um dos assuntos, segundo me disseram, que a campanha tem falado é que o Lula precisa voltar a declarar a necessidade de investigação depois que o tom das denúncias aumentaram nos últimos dias. Isso é o que a campanha está falando. Mas tem um detalhe, isso existe desde Lula 1 e se tivermos um Lula 4 deve continuar, é quanto o Lula gosta de falar de improviso. Então há um temor também de que o Lula fale e fale o que não deve. Então a campanha está o preparando, quer que ele, sim, aborde o tema novamente Lulinha nas próprias agendas de campanha. Hoje tem agenda de campanha, vamos passar por isso também, que ele fale nesse assunto, mas fale diretamente, cobrando ali que as investigações continuem e de uma forma ali, quem for culpado vai ser responsabilizado, as investigações precisam continuar e seguir o baile, sem também correr qualquer risco de escorregar ali numa casca de banana, Elisa. Larissa Rodrigues, trazendo aqui a apuração dela, o olhar em relação à campanha e como é esse jeitão indomável, Bom, os presidentes, de maneira geral, eles têm esse jeitão, Quando chega em frente às câmeras, às vezes começa a hablar no improviso, a equipe de assessoria vai enlouquecendo porque não falou o que foi combinado. E é isso, tem vida própria e eles pensam, fui eleito e as pessoas querem ouvir o que eu tiver a dizer, enfim. Depois é a assessoria que se vire para dar conta de tudo que foi dito. No meio disso tudo, vamos trazer aqui a questão de vazamento de informações da Polícia Federal, porque volta e meia você acompanha, e isso tem um valor público para o poder público, para a sociedade, ainda mais em cima de investigações, de grandes reportagens que são feitas, informações que são ali acessadas, conhecidas, que vazam da Polícia Federal. Mas isso tem um efeito. Se é o seu grupo que teve uma informação vazada que é ruim para o seu grupo, naturalmente o seu grupo vai achar ruim. Mas se é o adversário e é algo que prejudica o adversário, naturalmente vai achar bom. Esse é um jogo desde o dia zero que é assim, agrada quando vaza, mas dependendo do teor não agrada. A Corregedoria do Ministério da Justiça abriu uma investigação sobre o vazamento das mensagens que citam o filho do presidente da República. Essa determinação, esse movimento foi também uma determinação do Supremo Tribunal Federal e também um pedido da defesa de Lulinha. Elijonas Maia agora nos conte, nosso analista de segurança pública. Como é que funciona isso, hein? É o Ministério da Justiça, aí dentro dele tem a Corregedoria e eles vão caminhar em cima de fazer o quê? É uma investigação para entender quem vazou, como vazou? Como é que é isso? Elisa, ótimo dia para você, Bom Theo, dia. Clarissa, Larissa, para quem está acompanhando a gente, vamos tentar explicar essas andanças de apuração, vazamento, investigação, pedido também das defesas e até a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo neste momento? Foi aberta uma apuração interna na Corregedoria do Ministério da Justiça, que é a pasta responsável
pela Polícia Federal, que tem a PF ali sob seu guarda-chuva, para apurar esses vazamentos. E é uma decisão, primeiramente, da semana passada, que foi aberta por conta daquela determinação do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Quando o ministro Flávio Dino autorizou um terceiro inquérito contra o Lulinha, filho mais velho do presidente, o ministro também determinou a apuração de vazamentos que já estavam acontecendo. Essa foi a primeira parte dessa apuração no Ministério da Justiça. Mas aí entrou em campo também a defesa do Lulinha. O advogado Marco Aurélio Carvalho procurou pessoalmente o ministro da Justiça, Wellington Lima César, para pedir uma investigação sobre os vazamentos que estavam sendo divulgados e também cobrar alguma ação do Ministério da Justiça. Foi uma reunião ali no Ministério e aí o ministro disse o seguinte: já há uma abertura de uma apuração, mas a partir de uma nova solicitação vamos também abrir uma nova apuração. Então, há uma nova apuração nesta semana que foi aberta no Ministério da Justiça, mas além disso, Elisa, o ministro da Justiça despachou ofícios para a Polícia Federal, que, segundo os interlocutores do ministro, é um procedimento de praxe, já que chegou ali na Corregedoria um pedido e também determinação do Supremo para apuração de vazamento, tem que ser encaminhada para a Polícia Federal, e assim foi feito. Já há os ofícios, então, também na Polícia Federal para apuração de vazamentos. Não há informação neste momento se a Polícia Federal abriu investigação, mas os ofícios estão lá para essa apuração. E aí a apuração de onde partiu e também informações protocolares, como eles chamam de informações de retorno, que é o se está tudo bem, está tudo certo, o procedimento está encaminhando conforme tem que ser encaminhado. Não se trata de informação sigilosa entre a PF e o Ministério da Justiça. Isso, eles refutam essa informação. E a partir disso, então, é que tem essa procura da defesa. A defesa está aí dizendo abertamente que há um vazamento de uma parte, uma ala da Polícia Federal, procurou o ministro da Justiça, ontem falou mais uma vez com o presidente Lula, cobrou em relação a isso, e tem mais um capítulo ainda nessa novela, Elisa, que a gente traz em relação a essa crise que está acontecendo entre a Polícia Federal, uma crise institucional com o Supremo Tribunal Federal, de forma específica com o gabinete do ministro André Mendonça. Houve nesta semana o próprio ministro da Justiça, na terça-feira, em meio a todo esse meandro de informações e situações, ele procurou o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, para tentar acalmar, apaziguar a situação e o atrito que está acontecendo entre a PF e o gabinete do ministro André Mendonça, que é o relator do caso INSS, caso Master e de 2 casos envolvendo o filho do presidente, o Lulinha, por tráfico de influência, supostamente, segundo conta a Polícia Federal. Tudo isso começou, esse atrito, quando o ministro apontou aí uma demora da Polícia Federal sobre a quebra de sigilo e o conteúdo analisado pela Polícia Federal envolvendo o filho do presidente, que foi lá no começo do ano. Agora, 7 meses depois que a Polícia Federal encaminhou o conteúdo ao Supremo Tribunal Federal. Mas ainda houve até também uma determinação do ministro para que a Polícia Federal informasse de forma antecipada se haveria mudança na equipe de investigação no caso Lulinha. Todos esses meandros, então, levaram a Polícia Federal até acionar a AGU, a Advocacia Geral da União, aí para tentar, entre aspas, um remédio jurídico para que a AGU entrasse com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro André Mendonça. São tantos detalhes em um caso, em uma investigação que leva a outra investigação. A gente traz aqui os detalhes em relação a isso e acompanhando o dia a dia. Elisa? Jonas Maia explicando para a gente, portanto, este assunto, a Corregedoria do Ministério da Justiça e o caminho ali sobre o entendimento de vazamento de informações.